And now the end is near, and so our face the fire can trim. My friend, I say eclipse, I stick my kiss, oh, they amuse me. I lips like the flu, I trebuchet, and at my way, and move, much more it is, I did you my way. Regrets, I never feel so again, to feel the matter I did. Bom dia! Hoje são 3 de janeiro de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Novamente aqui, como todos os dias, novamente com 10 aqui explanações, 10 comentários de pessoas que moram aí espalhadas pelo Brasil. 10 comentários aqui. Vou trazer os comentários de Luzia, Lindalva, José Carlos Garcia, Pensamentos e Reflexões, Elias, Erivaldo Andrade, Plauto Leal, Marione Copês, Edson Martins, Henrique Agostinho Silvério, Desmascarando a Bíblia, Sargento Marques e João Gomes. 10 explanações aqui. 10. A pedido de um internauta, de José Macedo, ele me deu uma ideia melhor. A pedido dele, em vez de colocar as 10 explanações aqui, em um vídeo só, criando aí um vídeo muito longo, com mais de 1 hora de duração, com 2 horas de duração, em vez de colocar todas estas explanações em um só vídeo, a pedido dele, vou fazer diferente. Vou colocar cada explanação em apenas um vídeo. Então, vou fazer, a partir de hoje, 10 vídeos por dia. 10 vídeos. Cada explanação em um vídeo. É bem melhor realmente, porque a pessoa aí controla. Porque quando eu faço aí, venho fazendo um vídeo muito longo, com até 2 horas de duração, as pessoas ali vão assistindo, né, a prestação, né? Não de uma vez, porque poucas pessoas têm tempo, né? Então, vou fazer agora diferente, a partir de agora. Vou aqui colocar em cada vídeo uma explanação. Então, 10 vídeos daqui a pouco aí. Vamos ao primeiro vídeo aqui. Vou trazer o comentário, a explanação de Luzia Linda da Silva. Luzia Linda da Silva. Então, vamos lá. Vamos lá. Ela escreve assim, entre aspas: comparo Adão e Eva com a inteligência de uma criança de mais ou menos 3 anos, sendo ingênuos de tudo. Então, realmente eles não tinham noção de nada, ainda mais só os dois, Adão e Eva, para se espelhar. Então, os dois foram colocados num lugar, sendo assistido por um espectador, Deus, que os criou como cobaias, fazendo este teste. Ambos reprovados foram expulsos, largados e pelados para viver uma vida miserável, procriar, sofrer, envelhecer e morrer. Nossa, que pai amoroso! Quem tem um pai desse não precisa de inimigos. Muito bem, a Luzia aqui fez uma brilhante explanação. Ela está aqui se referindo
àquela parte da Bíblia, logo no primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis. Está se referindo aqui à lenda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Uma lenda criada por um escritor hebreu. Vamos entender isso aqui. Essa lenda, criada por um escritor hebreu, está repleta de ingenuidades. Porque você tem que fazer aí uma análise sobre o que ele queria dizer aqui, o escritor hebreu. Então ele, de acordo com suas limitações, o escritor hebreu criou essa lenda aqui, porque era um entendimento dele, entendeu? Um entendimento dele. Então, como ele via ali a existência de seres humanos, então ele criou aqui uma lenda na imaginação dele. É por isso que a lenda é cheia de ingenuidades. E essas ingenuidades, algumas delas, foram trazidas aqui pela Luzia Lindalva. Luzia Lindalva, melhor dizendo, eu farei Luzia Linda da Silva, Luzia Lindalva da Silva, desculpe-me, Luzia Lindalva. Muito bem, ela diz aqui que Adão e Eva, os dois, lá no Jardim do Éden, os dois tinham uma inteligência de uma criança, os dois eram inocentes, Adão e Eva. Ela diz que eles tinham aqui a inteligência de uma criança com apenas 3 anos de idade, 2 anos, etc. Que Adão e Eva eram pessoas ingênuas. Eles não sabiam distinguir o bem do mal. Eles não conheciam o que era o bem, eles não conheciam o que era o mal. Ela diz aqui que eles realmente não tinham noção de nada. E é verdade. Na lenda, Adão e Eva não tinham noção de nada. Eram 2 crianças ali, com a mente de 2 crianças. Então, se eles eram inocentes, o Deus, na lenda, não deveria jamais punir os dois. E os dois foram punidos, porque comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela diz aqui que Adão e Eva foram colocados num jardim de Éden para servirem como cobaias do Deus hebreu. Porque o Deus hebreu colocou os dois ali, e na lenda, o Deus hebreu sendo onisciente, pior ainda, ele ali colocou Adão e Eva como cobaias. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Então, não devia jamais punir os dois. Na lenda aí. Veja, são ingenuidades presentes na lenda. E vou explicar daqui a pouco com mais detalhes. Muito bem, e ela diz aí que o Deus hebreu colocou Adão e Eva como cobaias, porque Deus já sabia que eles iam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesmo assim, Deus puniu aí Adão e Eva. E pior ainda, Deus também puniu toda a descendência de Adão e Eva. Puniu até os filhos de Adão e Eva, que ainda nem existiam. E ela diz aqui no final: quem tem um pai desse, como Deus, quem tem um pai como Deus, não precisa de inimigos. Ela diz aqui. Brilhante a explanação dela. Brilhante a explanação dela. Então vamos aqui para que você entenda. Nunca houve Adão, jamais houve Eva. São personagens criados por um escritor hebreu, assim como nossos escritores brasileiros. Quando você pega qualquer romance brasileiro, ou fora do Brasil, norte-americano, soviético, inglês, francês, qualquer romance, ali é uma obra de ficção. Os escritores, eles criam personagens, entendeu? Eles criam personagens, seres que nunca existiram, mas só existem na mente do escritor.
Você pega um romance de Machado de Assis, José de Alencar e por aí vai. Você vê ali personagens nos romances, mas são personagens fictícios, criados pela imaginação do escritor. Da mesma forma, aqui na Bíblia, Adão e Eva nunca existiram. Adão e Eva foram personagens aí criados por um escritor hebreu. E a história é cheia de ingenuidades, como mostrou aqui a Luzia Lindalva. Então vamos aqui. Vamos pegar aqui o Adão e Eva, né? Deus, ali no segundo relato lendário da criação, que está em Gênesis, no segundo capítulo de Gênesis, o segundo relato lendário ali. Então veja, na lenda, Deus criou Adão e depois criou a mulher. Primeiro Adão, por quê? Porque era uma sociedade patriarcal, o homem acima de tudo, a mulher num plano inferior. É por isso que no segundo relato, que está em Gênesis, capítulo 2, é por isso que ali o Deus hebreu criou o macho, Adão. Aí depois de alguns dias, o Adão estava sozinho, queria uma companheira. Aí na lenda, Deus fez a Eva, mas a partir de Adão, da costelinha de Adão. Entendeu? Muito bem. E antes de aparecer a Eva, Deus disse a Adão o seguinte: Adão, você pode, meu filho, você pode comer de todas as árvores aqui do jardim do Éden. Mas daquela árvore ali, ó, que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento, veja bem, do bem e do mal. Então havia no jardim uma árvore, e ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Adão tinha uma cabeça de criança, era um abestado, como se diz lá no Ceará. Não sabia distinguir o mal do bem. Por quê? O Adão não sabia separar o mal do bem, porque ele não conhecia nem o bem nem o mal, porque ele não havia ainda comido do fruto da árvore do conhecimento, ó, árvore do conhecimento do bem e do mal, entendeu? Então ele, antes de comer desse fruto que ele não podia comer, depois ele comeu. Aí quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí ele passou a ter entendimento. Então, antes de comer do fruto, ele não tinha entendimento. Então Deus não poderia punir nem Adão nem Eva, porque eram duas crianças, cabeça de criança, com 1 ano de idade aí, 2, que não sabiam distinguir o bem do mal, não sabiam o que era o bem nem o que era o mal. 2 abestados no jardim do Éden, entendeu? Muito bem. Então veja, aí Deus colocou lá o Adão, aí depois apareceu Eva, veja bem, Eva. Aí a Eva, a mulher, como a mulher na sociedade hebraica da Bíblia, a mulher era um ser inferior, nesse relato criado por um escritor hebreu, ele tinha que colocar a mulher como ser inferior. E colocou. A mulher só foi criada depois do homem, e a partir do homem, uma costelinha. Além disso, ela só foi criada para ser governada pelo homem, para fazer companhia ao homem. A mulher na inferioridade bíblica. Entendeu? E também colocou aqui na lenda dele, a mulher sendo enganada pela serpente, a cobra. A cobra falou para a mulher, Eva. Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí passou também para o Adão comer. Sempre a culpa em cima da fêmea, a mulher. Por quê? Porque a mulher no mundo da Bíblia era um ser inferior. Então, se um escritor hebreu vai escrever uma lenda, ele vai colocar nessa lenda a mulher como um ser inferior. Você está entendendo aí, não é? Muito bem. Se eu não tiver explicado bem, depois você escreve, aí eu volto a explicar. Certinho? Eu estou aqui para ajudar você a raciocinar. Muito bem. Então veja.
É o que diz aqui a Luzia Lindalva. Ela diz, ó, veja bem, ela diz aqui que eles, Adão e Eva, não tinham noção de nada. E não tinham, não. Antes de comerem do fruto da árvore do conhecimento, olha aí, árvore do conhecimento. Antes de comerem do fruto, Adão e Eva não sabiam de nada, eram inocentes. Logo, não deviam ter sido punidos depois de comerem do fruto. Não deviam, porque antes de comerem do fruto, eles eram abestados, inocentes. Entendeu? Eles só passaram a ter discernimento quando comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certinho? Muito bem. E outra coisa aqui que ela traz, a Luzia Lindalva da Silva. Ela traz aqui o pior, é Deus aqui sendo onisciente. Deus sabendo o que já vai acontecer. Aí a coisa fica pior ainda na lenda. Entendeu? Quando você diz que Deus era onisciente, aqui o Deus, aí a coisa piora mais ainda. Então veja, e Deus sendo onisciente, veja, a coisa é pior. Por quê? Porque veja, vamos aqui brincar um pouco. Deus está aqui, estava sozinho, não havia feito nada, não havia criado nada. E como ele era onisciente, quando ele criou o Adão e depois criou a Eva, quando ele proibiu o Adão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, antes de criar Adão, Deus já sabia. Se você disser que Deus é onisciente, a coisa é pior. Vamos colocar aqui Deus como onisciente. Ele já sabia. Antes de criar Adão e Eva, Deus já sabia que Adão e Eva iam desobedecer a ele, entendeu? Iam comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Se já sabia, não havia como punir os dois, porque já era do conhecimento do Deus hebreu. Veja aí, colocando Deus como onisciente, que é uma loucura sem fim. E Deus onisciente, sabendo que Adão e Eva iam desobedecer a ele, Deus não teria então criado Adão nem Eva para depois ter aborrecimento. Você entendeu? Como a lenda é ingênua. Porque isso é lenda. É muito infantil. Entendeu? Então ela diz aí, ó, que foi pior. Por quê? Porque Deus puniu, veja bem, Deus puniu Adão e Eva por terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Jesus já sabia que eles iam comer, então não devia ter punido, porque já era esperado pelo Deus hebreu. E ele nem devia ter feito Adão nem Eva para evitar aborrecimento. Viu como a lenda é ingênua? A lenda é ingênua demais, porque, repito, é uma imaginação de um escritor hebreu. E pior ainda, ela diz aqui no final da explanação dela, ela diz assim, em relação ao Deus hebreu, né? Ela diz assim, ó, nossa, que pai amoroso! Quem tem um pai desse não precisa de inimigos. Ela diz aí. Por quê? Porque, veja, Deus, além de ter punido Adão e Eva, que eram inocentes, tinham a mentalidade de uma criança de 1 ano de idade, porque eles ainda não haviam comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, já que eles eram inocentes, eles foram punidos por Deus de forma injusta. Ninguém pune pessoas com mentalidade de criança. Ninguém pune pessoas que não têm o conhecimento do bem e do mal. Por exemplo, ninguém pune um doido. Um doido não é punido. Um doido não é punido, porque ele não tem conhecimento do bem e do mal. Entendeu? E mais agora, o pior é que Deus, na lenda aí feita por esse escritor hebreu, uma lenda horrível, injusta, Deus aí, na lenda, resolveu punir, veja, até mesmo a descendência de Adão e Eva. Deus resolveu punir os filhos de Adão e Eva, a humanidade,
que ainda nem existiam. Veja que loucura. Punir filhos por causa da ação dos pais. Isso é muito comum na Bíblia, porque era um mundo muito injusto. Matava-se um filho por causa da ação de um pai. E aqui está o Deus hebreu aqui, punindo os filhos de Adão e Eva, que nem existiam ainda, por causa da ação dos pais. Essa loucura está aqui nessa lenda, porque é lenda, é imaginação de um escritor hebreu, que tinha uma cabeça muito fraca, porque não é justiça você punir seres humanos que não têm noção do conhecimento do bem e do mal. Não é? É injustiça, é loucura. Como também é loucura você punir filhos por causa de ações praticadas por seus pais. Entendeu? Explicado aí, gente? O primeiro vídeo. São aí, 22 minutos, olha aí. Então, o primeiro vídeo dos 10 de hoje. O primeiro aí. Muito obrigado a Luzia Lindalva da Silva. Muito obrigado. Valeu.